Olá a todos, a todas. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um conteúdo de geografia e hoje a gente vai falar sobre a industrialização do Brasil, a industrialização brasileira. Muitos já devem ter notado nos filmes e em outros meios de mídia, vocês devem ter notado que outros países possuem características de cidades ricas, onde nós encontramos prédios suntuosos, não é? Você vê ali Nova York, nos Estados Unidos, a gente vê Paris, na França, a gente vê Londres, na Inglaterra. Então, todos esses países, eles tiveram um processo de industrialização que os levaram a um outro patamar. Em se tratando de economia, esses países e lugares estão bem mais avançados do que nós. Então a pergunta é: como se deu tudo isso? Como é que o Brasil ele não teve o mesmo encaminhamento, a mesma história, o mesmo processo de industrialização que esses outros países tiveram? Então, na página 80 do nosso livro, no percurso 9, nós vamos compreender melhor como se deu a industrialização no Brasil. Então, para a gente compreender melhor, vamos primeiro entender do que se trata a industrialização. O que significa a industrialização? Ela significa um processo econômico onde a indústria vai dominar a economia. É um modo de produção em larga escala. Por exemplo, nós temos uma fábrica de calçados. Essa fábrica de calçados, ela vai fabricar, ela vai produzir uma grande quantidade de calçados num período de tempo muito curto. Então, quando a gente se fala em indústria, quando a gente remete a esse nome, a gente está falando de uma grande empresa que faz uma produção de um determinado produto em larga escala. Portanto, a industrialização de um lugar, de um país, de uma cidade, ela se dá pela quantidade de indústrias ou por um conjunto de ações daqueles governantes em favor do crescimento do número de indústrias naquele local, naquela localidade. No caso do Brasil, esse processo de criação de indústrias, ele vai se dar em comparação com outros países do mundo, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, dentre outros. Esse processo de industrialização ele vai se dar de forma tardia, ou seja, ele só vai acontecer depois, tá? do que aqueles países que já iniciaram esse processo. Então nós vamos ter aí na página 80 um infográfico, que é esse gráficozinho aí, né, com esses desenhos, cada desenho apontando para uma situação. E cada situação dessa vai nos explicando todo o campo. Nós vamos ver que a agropecuária no Brasil respondia por 45% do PIB. O que seria esse PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas do país. Então, tudo aquilo que o Brasil produz, ou seja, de cada 100 riquezas que o Brasil produzia em 1900, 45 eram produzidas na agropecuária. O que é que isso significa? Que o Brasil era um país altamente rural, era um país onde a força máxima de produção se encontrava na zona rural, enquanto que em outros países como os Estados Unidos, essa força de produção era mais concentrada nas indústrias. Então nós vamos notando que aos poucos a quantidade de indústria ela vai aumentando até chegar na década de 30. Note que o gráfico ele começa a dar um salto, né? Ele começa a subir. A curva desse gráfico ele começa a subir, representando o quê? Isso representa que a industrialização no Brasil ela começa a se acentuar, ou seja, ela começa a crescer.
E o que vai explicar isso? Bom, o que vai explicar isso, gente, se você observar bem, você vai ler no seu livro que na década de 20, no finalzinho da década de 20, você vai encontrar aí a crise de 1929, uma crise econômica que começou nos Estados Unidos e afetou todos os outros países. Daí você pode perguntar, mas professor, se a crise afetou todos os outros países, por que o Brasil não foi afetado? Na verdade, o Brasil foi sim afetado. O que ocorreu é que o Brasil deixou de consumir produtos industrializados de fora do Brasil para passar a produzir os seus próprios produtos por meio da criação de indústria. Deu para entender? Acompanhe no gráfico. A gente vai ter aí a criação da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro. Já na página 81, a gente vai encontrar que os investimentos estatais, o que são os investimentos estatais? É o dinheiro do governo, é o governo investindo em indústrias, na criação delas. Portanto, esse período entre 1967 até 1973, ele ficou conhecido como milagre econômico, né? Milagre porque a gente não confiava, o Brasil passava por momentos difíceis, justamente por não ter uma economia industrializada, né? E passamos a ter um forte crescimento nesse ramo. E ainda observando no gráfico, você começa a perceber que a partir do ano de 1980, esse gráfico começa a baixar, ou seja, o processo de industrialização do Brasil, ele começa a sofrer uma queda. E isso, gente, vai acontecer por dois motivos, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é o atraso tecnológico. As indústrias começaram a crescer, inclusive vinham indústrias também de fora, não somente brasileiras, mas também muitas indústrias vindas de fora do Brasil. E para a fabricação desses produtos que eram industrializados, por exemplo, você vai fabricar um carro, né? Você tem toda uma linha de montagem, uma fábrica de automóveis, uma indústria de automóveis. Então você vai precisar de pessoas qualificadas, de pessoas que entendam de matemática, de engenharia, vai precisar de profissionais que manjem daquele assunto, que entendam daquele assunto de fabricar os automóveis. Então você não tem esse profissional, você tem dificuldades de encontrar pessoas que têm uma formação voltada à fabricação de automóveis. Então essa empresa, essa indústria, ela vai passar a ter prejuízo, ela vai passar a ter dificuldades de se manter. Então ela pode fechar, ela pode ir para outro país. Então essas indústrias elas foram diminuindo. Então nós temos aí como primeiro fator o que a gente chama de atraso tecnológico, ou seja, falta tecnologia. E para ter tecnologia é preciso um investimento em educação, na formação de profissionais que garantam o funcionamento de uma determinada empresa, de uma determinada fábrica. Entendido? O segundo motivo que vai fazer com que o processo de industrialização ele passe a diminuir é justamente a concorrência. Porque entendam bem, quando uma outra indústria vem de fora do país para o Brasil, na maioria dos casos, são indústrias que já têm décadas de existência. São indústrias que têm um grande poder econômico, elas possuem muito dinheiro. Então, quando elas implantam as suas filiais no Brasil, elas também passam a oferecer aquele produto fabricado por um preço abaixo do que aqueles que as indústrias do Brasil oferecem. Por exemplo, uma indústria de medicamentos. Uma empresa do Brasil vai fabricar um remédio a R$10, ela vai vender por R$10. Enquanto que uma indústria que vem de outro país, ao chegar aqui, ela vai vender por R$8. Quem que vocês acham que vai vender mais? A que vende mais barato, não é verdade? Portanto, recapitulando, dois fatores ajudaram, observando aí no gráfico, dois fatores auxiliaram para que o processo de industrialização ele desse uma queda no Brasil, que foi justamente a questão da concorrência, outras indústrias no Brasil,
e o atraso tecnológico. E aí, atenção, pessoal, esse atraso tecnológico, ele nos acompanha até os dias atuais. O Brasil ainda tem muita carência de formação qualificada, de pessoas que possuam formação técnica voltada para o setor industrial, para o setor de fábricas e por aí vai. Chegando ao finalzinho do gráfico, nós encontramos aí o setor de comércio e serviços, representando aí 66% do PIB brasileiro. Notem que lá no comecinho, esse PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o resultado de toda a riqueza, né, é o resultado de toda a produção do nosso país, ele representava 45% voltado para o setor agropecuário. E agora no ano 2000, nos anos 2000, esse número ele foi invertido. Agora a maioria, muito mais do que 50%, quase 70% da nossa riqueza, ela é produzida pelo setor de comércio e serviços, tá? E para finalizar, enfatizar o seguinte para vocês, que a atividade industrial ela é uma fonte importante de emprego e estimula outras atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o setor de serviços e o quarto setor. Quando você tem uma cidade com muitas indústrias, você também possibilita com que os outros serviços eles passem a também serem beneficiados, certo? Quando uma fábrica de calçados, quando emprega 8.000, 10.000 pessoas, logicamente que aquelas 10.000 pessoas também vão comprar naquela cidade, elas vão passar a viver, a depender de outros serviços, né? Como escolas, padarias, creches. Então, toda uma gama de pessoas e serviços também saem beneficiadas quando as indústrias elas começam a se proliferarem no território nacional, no território estadual. Então, fica a dica da importância da industrialização para a economia de um país. Ok? Grande abraço a todos.